Olá, povo brasileiro! Vou ler aqui um livro de domínio público que se chama A Política, autor Aristóteles. Esse livro tem mais de 1000 anos de escrito. Um filósofo grego chamado Aristóteles. Esse livro é de domínio público, então eu vou ler. Capítulo 1. Sabemos que toda cidade é uma espécie de associação e que toda associação se forma tendo por alvo algum bem, porque o homem só trabalha pelo que ele tem conta de um bem. Todas as sociedades, pois, se propõem qualquer lucro, sobretudo a mais importante delas, pois que visa um bem maior, envolvendo todas as demais, a cidade política. Erram, assim, os que julgam ser um só governo, político ou real, econômico e despótico. Alusão à opinião de Platão, exposta particularmente no diálogo intitulado Político. Porque acreditam que cada um deles só difere pelo maior ou menor número de indivíduos que compõem, e não pela sua espécie. Por exemplo, se aquele que governa só possui autoridade sobre um número reduzido de homens, chamam-no senhor, déspota. Ecônomo se dirige a um número maior. Chefe político ou rei se governa um número ainda mais elevado, não fazendo a menor distinção entre uma grande família política e uma pequena cidade. No que se refere a governo político e real, dizem que quando um homem governa só e com autoridade própria, o governo é real, e sendo pelos termos da Constituição do Estado, alternadamente senhor e súdito, o governo é político. Disso nos convencemos se examinamos a questão segundo o método analítico que nos guiou. Refere-se ao tratado que precede a este, intitulado Ética. Assim como em outros assuntos, somos obrigados a dividir o composto até que cheguemos a elementos absolutamente simples, como representando as partes mínimas do todo, do mesmo modo, examinando a cidade nos elementos que a compõem. Saberemos melhor em que eles diferem e, se possível, reunir esses conhecimentos esparsos para deles formar uma arte. Estudemos neste assunto, como nos outros, a origem e o desenvolvimento dos seres. É o melhor método que se pode adotar. Deve-se, antes de tudo, unir dois a dois, os seres que, como o homem e a mulher, não podem existir um sem o outro devido à reprodução. Isso não é neles o efeito de uma ideia pré-concebida. Inspira-lhes a natureza. Como aos outros animais e até mesmo às plantas, o desejo de deixar após si um ser que lhes assemelhe. Há também, por obra da natureza e para a conservação das espécies, um ser que ordena e um ser que obedece. Porque aquele que possui inteligência capaz de previsão tem naturalmente autoridade e poder de chefe. O que nada mais possui além da força física para executar, deve forçosamente obedecer e servir. E, pois, o interesse do senhor é o mesmo que o do escravo. Deste modo, impôs a natureza uma essencial diferença entre a mulher e o escravo. Porque a natureza não procede avaramente como os cuteleiros de Delfos, que fazem facas para diversos trabalhos, porém, cada uma isolada, só servindo para um fim. Desses instrumentos, o melhor não é o que serve para vários misteres, mas para um apenas. Entre os bárbaros, a mulher e o escravo se confundem na mesma classe. Isso acontece pelo fato de não lhes ter dado à natureza o instinto do mando e de ser a união conjugal a de uma escrava com um senhor.
falaram os poetas. Os gregos têm direito de mandar nos bárbaros. Os gregos têm direito de mandar nos bárbaros. Esta frase está no livro Aliúde de Ifigênia. Como se a natureza distinguisse o bárbaro do escravo. Essa dupla união do homem com a mulher, do senhor com o escravo, constitui antes de tudo a família. Hesíodo disse com razão que a primeira família, no livro O Trabalho e os Dias. Hesíodo disse no livro Os Trabalhos e os Dias, com razão, que a primeira família se formou da mulher e do boi feito para a lavra. Com efeito, o boi serve de escravo aos pobres. Assim, naturalmente, a sociedade constituída para prover as necessidades cotidianas e a família, formada daqueles que Carondas chama homopiens, tirando o pão da mesma arca, e que Epimênides de Creta denomina homocapiens, comendo da mesma manjedoura. Os sicilianos, entre os quais nascera Carondas, chamavam spi a arca em que se guarda pão, e os cretenses denominavam papê a manjedoura. A primeira sociedade formada por muitas famílias, tendo em vista a utilidade comum, mas não cotidiana, é o pequeno burgo. Esta parece ser naturalmente uma espécie de colônia da família. Chamam alguns homogalactiens, alimentados com o mesmo leite, aos filhos da primeira família e aos filhos destes filhos. É porque as cidades eram primitivamente governadas por reis, como ainda hoje são as grandes nações, e porque elas se formavam de hordas submissas à autoridade real. Com efeito, uma casa é administrada pelo membro mais velho da família, que tem uma espécie de poder real, e as colônias conservam o governo da consanguinidade. É o que diz Homero. Cada senhor absoluto de mulheres e filhos a todos prescreve leis. Esta frase está no livro Odisseia, capítulo 9, verso 114. Porque eles andavam dispersos, assim viviam os homens nos tempos antigos. Pela mesma razão se diz que os deuses se submetiam à autoridade de um rei, porque entre os homens, uns ainda hoje são assim governados e outros o foram antigamente. O homem fez os deuses à sua imagem, também lhes deu os seus costumes. A sociedade, constituída por diversos pequenos burgos, forma uma cidade completa, com todos os meios de se abastecer por si, e tendo atingido, por assim dizer, o fim que se propôs. Nascida principalmente da necessidade de viver, ela subsiste para uma vida feliz. Eis porque toda a cidade se integra na natureza, pois foi a própria natureza que formou as primeiras sociedades. Ora, a natureza era o fim dessas sociedades, e a natureza é o verdadeiro fim de todas as coisas. Dissemos, pois, dos diferentes seres, que eles se acham integrados à natureza quando tenham atingido todo o desenvolvimento que lhe é peculiar. A natureza, isto é, a reunião das condições de existência das faculdades e dos meios, é o objetivo dos seres e determina o modo e o último grau de desenvolvimento que eles são destinados a atingir. Além disso,
O fim para qual cada ser é criado é de cada um bastar-se a si o que de melhor existir para ela. É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas de natureza, que o homem é naturalmente um animal político destinado a viver em sociedade, e que aquele que por instinto e não por qualquer circunstância o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, é um vil ou superior ao homem. Tal indivíduo merece, como disse Homero, a censura cruel de ser sem família, sem leis e sem lar. Porque ele é ávido de combate, como as aves de rapina, incapaz de se submeter a qualquer obediência. Claramente se compreende a razão de ser o homem um animal sociável em um grau mais elevado que as abelhas em todos os outros animais que vivem reunidos. A natureza, dissemos, nada fez em vão. O homem só, entre todos os animais, tem o dom da palavra. A voz é o sinal da dor e do prazer, e é por isso que ela foi também concedida aos outros animais. Estes chegam a experimentar sensações de dor e de prazer, e a fazer compreender uns aos outros. A palavra, porém, tem por fim fazer compreender o que é útil ou prejudicial, e, em consequência, o que é justo ou injusto. O que distingue o homem de um modo específico é que ele sabe discernir o bem, o justo do injusto, e assim todos os sentimentos da mesma ordem, cuja comunicação constitui precisamente a família do Estado. Na ordem da natureza, o Estado se coloca antes da família e antes de cada indivíduo, pois que o todo deve, forçosamente, ser colocado antes da parte. Erguei o todo, dele não ficará mais nem pé nem mão, a não ser no nome, como se poderá dizer, por exemplo, uma mão separada do corpo não mais será mão além do nome. Todas as coisas se definem pelas suas funções, e desde o momento em que elas percam os seus característicos, já não se poderá dizer que sejam as mesmas, apenas ficam compreendidas sob a mesma denominação. Evidente, o Estado está na ordem da natureza e antes do indivíduo. Porque, se cada indivíduo isolado não se basta a si mesmo, assim também se dará com as partes em relação ao todo. Ora, aquele que não pode viver em sociedade, ou que de nada precisa por bastar-se a si próprio, não faz parte do Estado. Esse é um bruto ou um deus. A natureza compele assim todos os homens a se associarem. Aquele que primeiro estabeleceu isso se deve o maior bem, porque se o homem, tendo atingido a sua perfeição, é o mais excelente de todos os animais, também é o pior quando vive isolado, sem leis e sem preconceitos. Terrível calamidade é a injustiça que tem armas na mão. As armas que a natureza dá ao homem são a prudência e a virtude. Sem virtude, ele é o mais ímpio e o mais feroz de todos os seres vivos, mas não sabe, por sua vergonha, que amar é comer. A justiça é a base da sociedade. Chama-se julgamento a aplicação do que é justo. Capítulo 2. Agora que bem se conhecem as partes que compõem um Estado, necessário se torna falar, antes de tudo, da economia doméstica. Já que o Estado é uma reunião de famílias, os elementos da economia doméstica são exatamente os da família, a qual, para ser completa, deve compreender escravos e indivíduos livres. Mas, para se submeter a um exame separado, as partes primitivas e indecomponíveis
sabendo-se que na família elas são o senhor, e o escravo, o marido e a mulher, os pais e os filhos, seria necessário estudar isoladamente estas três classes de indivíduos para saber o que é e o que deve ser cada uma delas. Temos, de um lado, a autoridade do Senhor, depois a autoridade material. Não encontramos um termo especial para exprimir a relação do homem para com a mulher. Em terceiro lugar, a procriação de filhos, para a qual tampouco encontramos uma denominação própria. Comumente só se contam estes três elementos da família. Contudo, existe ainda um quarto, que muitos confundem com a administração doméstica e outros julgam ser dela um importante ramo. É preciso também estudá-lo. Quero falar daquilo que se chama a arte de acumular fortuna. Falemos primeiramente do senhor e do escravo, pois importa conhecer as necessidades que os unem e saber se em tal assunto não encontraremos ideias mais justas que as que hoje se reconhecem. Pretendem alguns que existe uma ciência do amo, a qual é idêntica à economia doméstica e à autoridade real ou política, como já dissemos no começo. Outros sustentam que o poder do senhor sobre o escravo é contra a natureza. Só a lei, dizem, impõe diferença entre o homem livre e o escravo. A natureza nenhum deles distingue. Tal diferença é injusta, e só a violência a produz. Ora, servindo os nossos bens para a manutenção da família, a arte de adquiri-los também faz parte da economia, porque, sem os objetos de primeira necessidade, os homens não saberiam viver, e o que é mais, viver felizes. Se todas as artes precisam de instrumentos próprios para o seu trabalho, a ciência da economia doméstica também deve ter os seus. Dos instrumentos, uns são animados, outros inanimados. Por exemplo, para o piloto de um navio, o leme é um instrumento vivo. O operário nas artes é considerado um instrumento. Do mesmo modo, a propriedade é um instrumento essencial à vida. A riqueza, uma multiplicidade de instrumentos, e o escravo, uma propriedade viva. Como instrumento, o trabalhador é sempre o primeiro entre todos. Com efeito, se cada instrumento pudesse, a uma ordem dada ou apenas prevista, executar sua tarefa, conforme se diz das estátuas de Dédalo ou das tripeças de Vulcano, que iam sozinhas, como disse o poeta, às reuniões dos deuses. Dédalo foi o primeiro que dotou suas estátuas de vida e movimento, por atitudes variadas dos braços e das pernas. Ilíada, capítulo 18, verso 376. Se as lançadeiras tecessem as toalhas por si, se o plectro tirasse espontaneamente sons da cítara, então os arquitetos não teriam necessidade de trabalhadores, nem os senhores de escravos. Os instrumentos propriamente ditos são instrumentos de produção. A propriedade, ao contrário, é simplesmente de uso. Assim, a lançadeira pode produzir mais que o que dela se exige. Mas se um vestuário, um leito, nada produzissem além do seu uso, diferindo a produção e o uso segundo a espécie,
e tendo essas duas coisas instrumentos que lhes são próprios, é claro que os instrumentos que lhes servem devem ter a mesma diferença. A vida é uso e não produção. Eis porque o escravo só serve para facilitar o uso. Propriedade é uma palavra que deve ser compreendida como parte. A parte não se inclui apenas no todo, mas pertence ainda, de um modo absoluto, a qualquer coisa além de si própria. Assim é a propriedade. Também o senhor é simplesmente dono do escravo, mas dele não é parte essencial. O escravo, ao contrário, não só é servo do senhor, como ainda lhe pertence de um modo absoluto. Fica demonstrado claramente que o escravo é, em si, e o que pode ser. Aquele que não se pertence, mas pertence a outro, e no entanto é um homem, esse é escravo por natureza. Ora, se um homem pertence a outro, é uma coisa possuída, mesmo sendo um homem. E uma coisa possuída é um instrumento de uso, separado do corpo ao qual pertence. Mas há ou não há tais homens? Existirá alguém para quem seja justo e lucrativo ser escravo? Ou, ao contrário, será toda servidão contra a natureza? É o que examinaremos agora, não sendo difícil fazê-lo com raciocínio e os meios de se resolverem tais perguntas. A autoridade e a obediência não só são as coisas necessárias, mas ainda são coisas úteis. Alguns seres, ao nascer, se veem destinados a obedecer, outros a mandar, e formam uns e outros numerosas espécies. A autoridade é tanto mais alta quanto mais perfeitos são os que a ela se submetem. A que rege o homem, por exemplo, é superior àquela que rege o animal, porque a obra realizada por criatura mais perfeita tem maior perfeição. Existe uma obra desde que haja comando de uma parte e de outra obediência. Em todas as coisas formadas de várias partes, que são separadas ou não, fornecem um estado comum, um resultado comum. Manifestam-se a obediência e a autoridade. É o que se observa em todos os seres animados, qualquer que seja a sua espécie. Encontra-se mesmo uma certa autoridade nas coisas inanimadas, como na harmonia. Mas este ponto é, talvez, bem estranho ao nosso assunto. Em primeiro lugar, todo ser vivo se compõe de alma e corpo, destinados pela natureza, uma a ordenar, o outro a obedecer. A natureza deve ser observada nos seres que se desenvolveram segundo as suas leis, muito mais que nos degenerados. Suponhamos, pois, um homem perfeitamente são de espírito e de corpo, um homem no qual a marca da natureza seja visível. Porque eu não falo dos homens corrompidos ou predispostos à corrupção, no quais o corpo governa o espírito, porque são viciados e desviados da natureza. Primeiramente, como dizemos, deve-se reconhecer no animal vivo um duplo comando, do amo e do magistrado. A alma dirige o corpo, como o senhor ao escravo. O entendimento governa o instinto, como um juiz aos cidadãos e um monarca aos seus súditos. É claro, pois, que a obediência do corpo ao espírito
da parte afetiva à inteligência e à razão, é a coisa útil e conforma com a natureza. A igualdade ou o direito de governar, cada um por sua vez, seria funesta a ambos. A mesma relação existe entre o homem e os outros animais. A natureza foi mais pródiga para com o animal que vive sob o domínio do homem do que em relação à fera selvagem. E a todos os animais é útil viver sob a dependência do homem. Nela encontram eles a sua segurança. Os animais são machos e fêmeas. O macho é mais perfeito e governa. A fêmea é o menos e obedece. A mesma lei se aplica naturalmente a todos os homens. Há na espécie humana indivíduos tão inferiores aos outros como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem. São os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que dele se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados por natureza à escravidão, porque para eles nada é mais fácil que obedecer. Tal é o escravo por instinto. Pode pertencer a outrem, também lhe pertence ele de fato, e não possui razão além do necessário para dela experimentar um sentimento vago. Não possui a plenitude da razão. Os outros animais dela desprovidos seguem assim as impressões exteriores. A utilidade dos escravos é, mais ou menos, a dos animais domésticos. Ajudam-nos com a sua força física em nossas necessidades cotidianas. A própria parece querer dotar de características diferentes os corpos dos homens livres e dos escravos. Uns, com efeito, são fortes para o trabalho ao qual se destinam. Os outros são perfeitamente inúteis para os semelhantes, mas são úteis para a vida civil, que assim se acha repartida entre os trabalhos da guerra e os da paz. Mas acontece o contrário, muitas vezes. Indivíduos há que só possuem o corpo de um homem livre, ao passo que os outros dele só têm alma. É claro que, se essa diferença puramente exterior entre os homens fosse tão grande como é em relação às estátuas dos deuses, todos estariam acordes em dizer que aqueles que demonstram inferioridade devem ser escravos dos outros. Ora, tal sendo em relação ao corpo, mais justa será essa distinção no que se refere à alma. Mas é tão fácil ver a beleza da alma como se vê a do corpo. Assim, dos homens, uns tão livres, outros escravos, e para ele útil é justo viver na servidão. Facilmente se percebe que os que afirmam o contrário não estão completamente sem razão, porque as palavras escravidão e escravos são tomadas em sentidos diferentes. Segundo a lei, há reduzido à escravidão a lei convenção, segundo a qual todo homem vencido na guerra se reconhece como sendo propriedade do vencedor. Muitos jurisconsultos acusam este pretendido direito como se acusa da ilegalidade um orador. Tal ação, admitida entre os atenienses, chama-se grafé paranomon, porque é inadmissível que o poder empregar violência, tornando-se o mais forte, escraviza e submeta aos seus caprichos aquele que se lhe entrega. Essas duas opiniões são igualmente sustentadas pelos sábios. A causa de tal divergência e o que faz com que as razões apresentadas de ambas as partes variem é que a força,
quando chega a procurar auxílio, transforma-se em violência. E a força vitoriosa pressupõe sempre grande superioridade em tudo, parecendo assim não existir violência sem virtude. Aqui só há desacordo quando há noção do justo. É que muitos julgam residir a justiça na benevolência, enquanto que os outros a consideram como o próprio princípio que atribui o comando ao que mais superioridade oferece. Aliás, se isolarem essas opiniões, os argumentos contrários perderão sua força de persuasão, querendo se demonstrar que a superioridade da virtude não dá direito de mando e de domínio. Enfim, há pessoas que, obstinadamente presas ao que creem justo, sob certo aspecto, e a lei tem sempre algo de justo, afirmam ser legítima a servidão resultante da guerra. E ao mesmo tempo a negam, porque é possível não ser justo o motivo da guerra. E jamais poderá dizer que um homem que não merece a escravidão seja escravo. Por outro lado, dizem, poderá acontecer que homens que parecem descender do sangue mais ilustre sejam escravos e filhos de escravos, se forem vendidos após ter sido aprisionados. Também os partidários desta opinião não querem atribuir a si mesmo o nome de escravos. Eles apenas o dão aos bárbaros. Quando fala assim, reduzem a questão a procurar o que é ser escravo por natureza, conforme o dissemos no princípio. É claro que eles precisam admitir que homens existem que são escravos em toda parte, e outros em parte alguma. O mesmo princípio aplicam à nobreza, julgando-se nobres não somente em seu meio, mas em toda a parte. Os bárbaros, ao contrário, só o são entre eles, como se existisse uma raça nobre livre num século absoluto e outra qualquer que o não fosse. É Helena de Teodeto que exclama. Teodeto foi um poema trágico, amigo e discípulo de Aristóteles. Teodeto foi um poeta trágico, amigo e discípulo de Aristóteles. Dele só ficaram poucos restos de poesias. É Helena de Teodeto que exclama: de uma raça de deuses descendente, quem de escrava ousaria chamar-se? Exprimir-se assim é não admitir outra diferença além da virtude e do vício entre o homem livre e o escravo, entre o nobre e o que não é. Afirmar que, assim como o homem nasce do homem e o animal também, o homem virtuoso só pode nascer de pais virtuosos. Ora, a natureza bem o quer, muitas vezes, mas ela nem sempre pode o que deseja. Vê-se, pois, que a discussão que vimos de sustentar tem algum fundamento, que há escravos e